Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Hoje para mais um vídeo de regras da casa, onde eu vou explicar para vocês como é que se joga Wizard, um novo jogo de vaza aí lançado pela Paper Games, recém-chegado ao Brasil. Um jogo muito legal e divertido, que vendeu milhões de cópias e trouxe muitas pessoas para o hobby. E finalmente nós temos uma versão em português, e é uma edição especial, comemorativa de 25 anos. E inclui uma expansão de 25 anos. Eu vou explicar para vocês como é que se joga o jogo e também vou explicar a expansão. Sem enrolação, vamos para a preparação do jogo. Então esse jogo tem somente cartas, o que facilita muito a sua preparação. Nós vamos embaralhar todas as cartas e pegar este bloquinho, que é o bloco da verdade. Para iniciar a primeira rodada, nós vamos dar uma carta para cada jogador. Esse jogo, a preparação, ela funciona diferente para cada rodada. Por quê? Na primeira rodada, todos os jogadores vão receber uma carta. Na segunda rodada, todos os jogadores vão receber 2 cartas. Na terceira rodada, 3 cartas e assim por diante. Sempre depois de que todos os jogadores receberem uma carta, a gente vai virar uma carta na mesa para definir o trunfo da rodada. Sempre o primeiro jogador deve ser aquele à esquerda do jogador que embaralhou e distribuiu as cartas. Por isso é importante, para você marcar o primeiro jogador, sempre uma pessoa de cada vez embaralhar e distribuir as cartas da próxima rodada. Como eu falei anteriormente, esse é um jogo de vaza, e ele possui 4 naipes diferentes, ou seja, 4 cores. Os vermelhos são os anões, os verdes os elfos, azul humano e os amarelos gigantes. Isso serve somente para temática, não adiciona nada na mecânica. E todos os naipes possuem 13 cartas, de 1 a 3, ou seja, a carta de número 1 é o valor mais fraco daquele naipe, e a de 13 é o valor mais forte. Além desses naipes, nós temos também 2 cartas especiais, que é o Bufão, com a letra B, e o Feiticeiro ou Feiticeira com a letra F. Tendo isso em mente, como é que funciona a vaza desse jogo? Como eu falei no início de cada rodada, nós vamos virar uma carta que vai definir o trunfo da rodada, ou seja, a cor que vai valer mais, vai ser mais forte durante aquela rodada. E aí o jogador à esquerda do que embaralhou, ele vai iniciar. Eu vou explicar como é que funciona a rodada, depois eu explico uma mecânica muito legal do jogo. Então o jogador que iniciar, ele vai jogar uma carta e ele vai definir o naipe daquela rodada. Ou seja, todos os jogadores vão ter que seguir aquele naipe. Ou seja, o jogador jogou uma carta amarela, então o próximo jogador, ele deve jogar uma carta amarela se ele possuir uma carta amarela na sua mão. A única exceção para essa regra são as cartas especiais do Bufão e do Feiticeiro. Se o jogador possuir a carta do naipe, mesmo assim ele pode escolher jogar o Bufão ou o Feiticeiro. Se ele não possuir, ele deve seguir o naipe. E se ele não tiver o naipe nem o Bufão ou o Feiticeiro, então ele pode jogar qualquer carta. Neste caso, esse jogador ele não tem uma carta amarela, então ele joga aqui qualquer carta. Ele jogou o 13 azul, por exemplo. O próximo jogador também não tem uma carta amarela, mas ele tem o Feiticeiro. Mas ele escolhe não usar nessa rodada e joga uma carta verde, por exemplo. Neste caso, como ninguém jogou um naipe nem um trunfo, que é a carta vermelha, esse jogador venceu a vaza. Ele pega então todas as cartas, coloca virado para baixo. Então o jogador que venceu a vaza, ele inicia uma nova vaza, jogando uma outra carta. Dessa forma ele definiu que o naipe da rodada é o verde. Esse jogador não possui carta verde. Ele escolhe então jogar o número 1, que é o vermelho e o trunfo da rodada. Esse outro jogador, ele possui uma carta verde, mas ele pode jogar o Feiticeiro, mas ele decide jogar a carta verde. Neste caso, o jogador que venceu foi esse jogador, porque ele jogou um trunfo. E o vermelho, nesta rodada, vence qualquer cor, mesmo que a carta dele seja 1, e a maior carta na mesa seja 7. Então o trunfo sempre vence. No caso, se esse outro jogador não tivesse um verde, mas tivesse uma vermelho mais forte que um, ele poderia jogar, e nesse caso, ele estaria vencendo. Então o trunfo é o primeiro critério da rodada. Ou, naquele outro cenário, que ele possuía uma carta verde, ele deveria jogar essa carta verde, a não ser que ele jogue uma carta especial. Então ele decide jogar o Feiticeiro, e a habilidade do Feiticeiro é que ele vence a vaza, independente das cartas que foram jogadas, mesmo o trunfo ou não. Então a ordem é sempre o Feiticeiro vence, depois o trunfo, a maior carta do naipe do trunfo, depois a maior carta do naipe definido pelo jogador que iniciou a vaza. No caso de mais de um jogador jogar o Feiticeiro,
o primeiro jogador a ter jogado um feiticeiro é o jogador que vence a vaza. A habilidade especial do bufão é que ele sempre vai perder a vaza. Então, independente das cartas que forem jogadas, quem jogar o bufão, ele não vai ganhar aquela vaza. Num caso de todos os jogadores jogarem um bufão, o jogador que primeiro jogou um bufão no jogo, ele vai acabar vencendo a vaza. Isso só pode acontecer numa partida de 3 a 4 jogadores, né, porque só existem 4 bufões no jogo, né, e 4 feiticeiros. Num caso de um jogador iniciar a vaza com um feiticeiro, ele já ganhou aquela rodada. Então todos os jogadores devem descartar qualquer carta que eles quiserem da sua mão, e aquele jogador que jogou o feiticeiro venceu a vaza. No caso de um jogador iniciar a vaza com um bufão, o próximo jogador que jogar uma carta numerada vai definir o naipe da rodada. No caso da carta virada no centro da mesa for um bufão, isso significa que não haverá trunfo nessa rodada. Se a carta virada no centro da mesa for um feiticeiro, o jogador que distribuiu as cartas vai escolher o trunfo da rodada. E é assim que funciona a estrutura da vaza do Wizard. Agora, o que faz dele um jogo muito diferente é que depois das cartas serem distribuídas e depois da carta que ser virada e definido o trunfo da rodada, todos os jogadores, começando com o jogador à esquerda de quem distribuiu as cartas, devem prever quantas vazas eles vão ganhar. Nesse jogo nós somos aprendizes de feiticeiro, né, e nós estamos testando nossas habilidades de previsão. Então esse jogador ele vai pegar o bloco da verdade, anotar o nome de cada um dos jogadores aqui na coluna, e começando pelo jogador à esquerda de quem distribuiu a carta, ele vai falar quantas vazas ele acha que ele vai ganhar naquela rodada. E esse é todo o detalhe do jogo. Então na primeira rodada, um jogador pode ganhar no máximo de uma vaza. Na quinta rodada, o máximo de 5 vazas. Então ele vai lá e vai falar a sua previsão. Vamos supor aqui que nós estamos na terceira rodada, com 3 jogadores. Esse jogador diz que vai vencer uma vaza. O segundo jogador diz que vai vencer 2 vazas. E o terceiro jogador diz que vai vencer uma vaza também. Então você vai pegar e anotar nesse canto menorzinho, na linha da rodada que estiver, nesse caso na terceira, vai anotar no bloco da verdade, nesse canto pequenininho, a quantidade de vazas que cada jogador previu que iria ganhar. Depois nós vamos começar o jogo, né? À esquerda de quem distribuiu, ele vai começar então a vaza jogando uma carta. Sempre que uma vaza for vencida, você vai pegar as cartas e colocar elas viradas para baixo, indicando que você venceu uma vaza. Quando vencer uma segunda vaza, você vai colocar ao lado, isso para indicar quantas vazas você venceu ao final da rodada. Vamos supor que esse jogador venceu 2, este uma e este nenhuma. Este jogador disse que ia vencer apenas uma vaza. Ele acertou a sua previsão. Por ter acertado a sua previsão, ele recebe 20 pontos, mais 10 pontos por vaza vencida. Neste caso ele venceu uma vaza, mais 10 pontos, 30 pontos. Então esse jogador marcou 30 pontos nessa rodada. Pegamos o bloco da verdade e marcamos 30 pontos para o jogador número 1 na rodada 3. Esse outro jogador disse que ia vencer 2 vazas e venceu nenhuma. Por ter errado a sua previsão, ele ganha menos 10 pontos por erro. Ou seja, ele disse que ia vencer 2 vazas, venceu nenhuma, ele errou por 2. Então ele recebe menos 20 pontos nessa rodada. Marcamos aqui no bloco da verdade, para o jogador número 2, na terceira rodada, menos 20 pontos. Este outro jogador disse que ia vencer uma vaza, mas ele venceu 2 vazas. Então ele errou a sua previsão por 1. Ele recebe menos 10 pontos. E não recebe os 10 pontos adicionais por vaza. Você só ganha 10 pontos por vaza se você acertar a sua previsão. Então o jogador número 3 recebe menos 10 pontos na terceira rodada. E assim o jogo é jogado em várias rodadas. E no final, soma-se todos a pontuação. Quem tiver mais pontos é o grande vencedor e o grande mago em Wizard. Note que a quantidade de rodadas ela muda de acordo com o número de jogadores. Em 3 jogadores são 20 rodadas, em 4 jogadores 15, em 5 12 e em 6 jogadores 10 rodadas. Isso para que sempre na última rodada todas as cartas do jogo sejam utilizadas. Dessa forma, não vai sobrar carta para você virar na mesa e definir o trunfo. Ou seja, sempre na última rodada, todas as cartas estarão em jogo e não haverá trunfo. Existem também umas regras especiais para torneio que você sempre vai jogar 10 rodadas, independente da quantidade de jogadores. Mas para isso acontecer, você vai pular algumas rodadas específicas. Eu vou deixar aqui na descrição como é que funcionam essas regras, caso vocês queiram seguir. Que dessa forma vocês vão jogar 10 rodadas, mas sempre vão jogar a última rodada com todas as cartas. Isso faz muita diferença porque a última rodada ela muda bastante o jogo.
Além disso, o jogo possui várias variantes que você pode seguir. O manual explica cada uma delas, como mais um, menos um, ou seja, numa vaza de 3, a soma das previsões nunca pode dar 3. Tem que sempre dar mais um ou menos um, pelo menos, para sempre alguma pessoa errar. Tem outras variantes que na primeira rodada você não vê a sua carta, mas vê a carta dos outros jogadores. E é muito legal e tem uma variabilidade muito legal que você pode conferir lá no manual, cada uma das variantes. Eu vou explicar agora para vocês como é que funciona a expansão. A expansão vem com 7 novas cartas, cada uma com habilidades e efeitos diferentes. Você pode adicionar uma de cada vez, né, para ir aprendendo, ou adicionar as 7 da forma que você quiser. Basicamente aqui nós temos 7 ou 6 mini expansões. 6 porque tem 2 cartas aqui que elas sempre tem que entrar junto. Sempre ao adicionar uma das expansões no jogo, você vai estar adicionando cartas ao baralho, ou seja, na última rodada vai haver trunfo se você estiver jogando com as expansões. Vamos começar pela expansão do Metamorfo, que é esta carta aqui. O Metamorfo ele é tanto um feiticeiro quanto um bufão, ou seja, o jogador que jogar ela deve anunciar se ele vai usar como feiticeiro ou como bufão. Né? E as regras permanecem a mesma, né? O feiticeiro vai ganhar a rodada, a vaza, e o bufão vai perder a vaza. E ele deve colocar a carta indicada para o centro da mesa, ou seja, se for um feiticeiro, com o feiticeiro apontando para o centro da mesa, se for um bufão, com o bufão para o centro da mesa. Se a primeira carta revelada como trunfo for a carta de Metamorfo, o jogador que distribuiu a carta vai escolher o naipe da rodada. Depois nós temos a expansão do Dragão e da Fada. Essas devem vir juntas. Se você for usar uma, você tem que colocar a outra no jogo. Então elas são um conjuntinho. O Dragão é a carta mais forte do jogo e vence até o Feiticeiro. E a Fada é a carta mais fraca do jogo, perde até pro Bufão. Mas existe uma exceção. Se o Dragão for jogado e a Fada na mesma rodada, ou seja, na mesma vaza, a Fada vence o Dragão. Então quem jogou a Fada venceu aquela vaza se o Dragão estiver na mesa naquela rodada. Se uma carta de Dragão for revelada para definir o trunfo, o jogador que distribuiu as cartas escolhe o trunfo. Se uma carta de Fada for revelada ao definir o trunfo, não haverá trunfo nessa rodada. Da mesma forma, se um jogador iniciar a vaza com o Dragão, segue-se as mesmas regras do Feiticeiro, e se iniciar com a Fada, segue as mesmas regras do Bufão. Agora nós temos a expansão da Bomba, uma das que eu acho mais legais. O jogador que jogar uma carta de bomba, ele destrói aquela vaza, ou seja, ninguém vai ganhar aquela vaza. Os jogadores continuam jogando normalmente, né? Acabou a vaza, pega todas as cartas e coloca separado num canto, né? Já que ninguém ganhou aquela vaza. O jogador que ganharia aquela vaza é o que inicia a próxima. Se uma bomba for jogada para definir o trunfo, não haverá trunfo na rodada. Se um jogador iniciar a vaza com uma bomba, siga-se as mesmas regras do Bufão, ou seja, o próximo jogador que jogar uma carta numerada vai definir o trunfo da rodada. A próxima expansão é a carta do Lobisomem. A carta do Lobisomem funciona da seguinte maneira. Depois que todos os jogadores tiverem recebido suas cartas e virado uma carta de trunfo no meio da mesa, antes dos jogadores preverem quantas vazas vão ganhar naquele turno, o jogador que estiver com o Lobisomem deve anunciar, deve pegar o Lobisomem e colocar no centro da mesa e pegar a carta que seria o trunfo da rodada e colocar na sua mão. Depois o jogador que jogou o Lobisomem vai definir qual vai ser a cor do trunfo daquela rodada e depois então os jogadores vão fazer a sua previsão. Se o Lobisomem for revelado como carta de trunfo, o jogador que distribuiu as cartas escolhe o trunfo da rodada. A próxima carta da expansão é o Malabarista. O Malabarista ele é uma carta 7,5, ou seja, ele ganha do número 7, mas ele perde do número 8. E ele é um Coringa. O jogador que jogar o Malabarista vai definir qual é a sua cor. O Malabarista você pode jogar mesmo que você consiga seguir um naipe. Depois de jogar, você vai escolher e determinar qual vai ser o naipe dele e vai anunciar para todos os jogadores. Depois que a vaza do Malabarista for concluída, todos os jogadores devem pegar uma carta da sua mão e passar simultaneamente para o jogador à sua esquerda, né, dando uma bagunçada no jogo. Se o Malabarista for jogado na última vaza da rodada, né, isso não precisa ser feito porque não vai ter cartas restantes na mão. Se o Malabarista e a Bomba foram jogados na mesma vaza, né, a vaza é destruída, mas os jogadores ainda assim devem passar uma carta para o jogador à esquerda. Se o Malabarista for revelado ao definir o trunfo da rodada, o jogador que distribuiu as cartas vai escolher o trunfo da rodada. Se o Malabarista for usado para iniciar uma vaza, o jogador vai escolher a cor e esse vai ser o naipe daquela rodada. E a última carta da expansão é a Nuvem. A Nuvem é o 9,75, ou seja, ele ganha do 9, mas ele perde do 10.
A nuvem também é um coringa. O jogador que jogar a nuvem deve anunciar qual vai ser o naipe dela naquela rodada. E a nuvem tem um detalhe interessante. A pessoa que ganhar a vaza que está com a nuvem, no final da rodada, ela vai ter que mudar a sua previsão em 1, mais 1 ou menos 1. Neste exemplo aqui, vamos supor que eu falei que ia ganhar 2 vazas, e eu ganhei 2 vazas, mas uma das vazas tinha a nuvem. Então eu vou ter que aumentar em 1 ou diminuir em 1. E dessa forma eu vou perder menos 10 pontos porque eu vou ter errado a minha previsão. Da mesma forma, se eu falei que ia ganhar 3 vazas e ganhei somente 2, mas uma das 2 era a nuvem, no final da rodada eu vou poder diminuir a minha previsão em 1, né? Indo para 2, acertando então a minha previsão, ganhando 20 pontos, né? Mais 10 para cada vaza, 40 pontos nessa rodada. O jogador que ganhar a vaza com a nuvem, ele deve mudar a sua previsão em mais 1 ou menos 1, não é uma opção. Se a nuvem for jogada com a bomba, ninguém ganhou aquela vaza, né? Então esse efeito não vai valer no final da rodada. Da mesma forma como o malabarista, se a carta nuvem for revelada ao definir um trunfo, o jogador que embaralhou e distribuiu as cartas vai escolher o trunfo da rodada. E se um jogador usar para iniciar uma vaza, né, ele vai definir o naipe da nuvem, todos os jogadores devem seguir aquele naipe. E é assim que se joga Wizard, esse jogo incrível e muito divertido da Paper Games, junto com a sua expansão. Eu espero que vocês tenham gostado. Como de costume, deixa o like, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, inclusive a gameplay do Wizard, que deve sair no canal. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários ou me chama lá no Instagram, @casaldosjogos. Vai ser um prazer te ajudar e tirar a sua dúvida. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! A próxima carta da expansão é o Malabarista. O Malabarista ele é uma carta 7,5.